Agora, eu quero te ajudar a ser capaz de eliminar os seus vícios de maneira eficaz, com essa estratégia que tem ajudado muitas pessoas ao redor do mundo, baseada na neurociência. Vamos começar. O que é o vício? Seus níveis de concentração e seu humor estão péssimos. Você se sente indo de mal a pior. Infelizmente, a maioria das pessoas experimentam ou buscam aumentos enormes de dopamina, levando a essas quedas severas de dopamina abaixo da linha de base, que é o nível estável de dopamina. Isso é o que chamamos de vício. Quando usamos uma droga ou realizamos uma atividade que leva a grandes picos de dopamina depois de acontecer o pico de dopamina, você irá sofrer algo chamado de depressão de dopamina. A depressão de dopamina é a redução dos níveis de dopamina no cérebro, que podem ocorrer por diversos fatores, como o consumo excessivo de substâncias ou atividades que provocam grandes picos de dopamina, a destruição de neurônios dopaminérgicos por doenças neurodegenerativas ou a diminuição da síntese ou liberação de dopamina por alterações genéticas ou ambientais. A depressão de dopamina pode causar diversos sintomas, como depressão, falta de motivação, perda de prazer, dificuldade de concentração, alterações de humor, problemas de memória, alucinações e delírios. E isso é uma das coisas que levam as pessoas a experimentarem muita dor em suas vidas. E muitas pessoas vão buscar a atividade ou substâncias que liberam dopamina novamente para se sentirem melhor, mas a verdade é que isso acaba piorando ainda mais a situação delas, pois o pico dopaminérgico acontece novamente, o que acaba alimentando a depressão. Isso acontece quando as pessoas se viciam em algo. As pessoas que jogam videogame adoram, é super emocionante para elas, e então continuam jogando e jogando e jogando, e geralmente algumas coisas acontecem. A primeira é que o vício é um estreitamento progressivo das coisas que lhe trazem prazer. Então, o que acontece é que a pessoa só tem excitação e pode alcançar a liberação de dopamina fazendo apenas aqueles comportamentos no qual ela é viciada e não outras coisas. E então elas começam a perder o interesse na escola, elas começam a perder o interesse nos relacionamentos, elas começam a perder o interesse na aptidão física e no bem-estar, e eventualmente o que normalmente acontece é que elas vão parar de liberar dopamina com aquela atividade também um determinado momento. Ou seja, jogar videogames já não será como antes. E então elas podem cair em uma depressão muito séria, e isso pode ficar muito grave, e as pessoas podem até se suicidar por causa disso. Agora vamos pegar um exemplo de quem não é viciado em algo específico, mas vive uma vida muito intensa. Será que essa pessoa pode sofrer com depressão de dopamina como sofre as viciadas em algo? E falo de alguém que trabalha muito durante a semana, se exercita durante a semana e bebe nos fins de semana. Essa pessoa só está consumindo álcool em uma ou duas noites por semana, mas muitas vezes essa mesma pessoa está aumentando sua dopamina com comida e outras coisas no meio da semana. Agora, todos nós temos que comer, e é bom comer alimentos que gostamos. Mas digamos que essas pessoas estão comendo alimentos que realmente evocam muita liberação de dopamina no meio da semana, como os junk foods. Eles estão bebendo em um ou dois dias no fim de semana. Eles são aqueles tipo de pessoas que trabalham duro e se divertem muito. Eles também saem para dançar uma vez no fim de semana. Eles parecem ter uma vida bastante equilibrada, mas a verdade é que estão tendo uma vida muito dopaminérgica. Então, mesmo que você olhe para as atividades e diga, bem, é só nos fins de semana. Se você olhasse para a dopamina simplesmente como algo que tem picos e linha de base, e que muitos picos desgasta ela, e é necessário mantê-la na linha de base para que você se sinta bem, isso iria te ajudar a buscar manter os níveis de dopamina na linha de base. Porque ninguém tem essa consciência. As pessoas apenas buscam prazer e evitam a dor, mas não medem a quantidade de prazer que buscam. Apenas buscam prazer sem moderação, virtude essa que os estoicos sempre recomendaram possuir. Cadê a nossa moderação? Por que uma hora, depois de muita curtição, você pode se pegar dizendo: estou me sentindo muito triste e cansado, me sinto sem energia? O que está acontecendo nesse momento é que você está aumentando sua dopamina através de tantas atividades diferentes ao longo da semana que sua linha de base está caindo progressivamente. E nesse caso, a queda da dopamina pode ser muito sutil.
E essa é realmente uma função muito sinistra da dopamina, porque ela pode frequentemente cair de maneiras imperceptíveis, e uma vez que atingimos um limiar de baixa dopamina, nós simplesmente sentimos que não podemos realmente obter prazer de mais nada. O que costumava funcionar, não funciona mais. E isso começa a aparecer muito com os vícios severos, como cocaína e anfetamina, e tendem a levar a esses grandes aumentos de dopamina e, em seguida, a essas quedas muito severas abaixo da linha basal, que é o nível saudável. Agora, é claro, todos nós devemos nos envolver em atividades que gostamos. Eu certamente faço isso. Todo mundo deveria fazer isso. Uma grande parte da vida é buscar atividades e coisas que gostamos. Mas a chave aqui é entender essa relação entre os picos de dopamina e a base e entender como eles se influenciam mutuamente. Porque uma vez que você faça isso, você pode começar a fazer escolhas realmente boas no curto e no longo prazo para manter o seu nível basal de dopamina. Ter picos de dopamina não necessariamente é ruim, mas a verdade é que eles precisam de uma dosagem, e no final das contas, vai depender de cada pessoa perceber os seus excessos e aplicar a moderação aos seus costumes. Não espere que alguém te diga como moderar os seus comportamentos. Identifique os excessos e aprenda a moderar você mesmo. É assim que se lida com a dopamina. Porque tanto os picos como ter um nível suficientemente saudável de dopamina são os que impulsionaram a evolução da nossa espécie e são realmente o que impulsiona a vida de qualquer pessoa. É preciso fazer sexo e isso representa um pico de dopamina. E sempre será preciso fazer sexo, assim como é preciso comer e isso também representa um pico de dopamina. Perceba que essas atividades são necessárias, mas precisam ser moderadas, não somente para manter a dopamina sob controle, mas até para a sua sobrevivência. Se comer demais, você sabe perfeitamente bem onde irá parar, assim como o sexo demais tem os seus malefícios. No final das contas, prazer é bom, mas precisa ser dosado. E até mesmo a dor é boa, mas precisa ser dosada também. Resumindo, a dopamina é uma coisa boa, mas precisa ser dosada. O que fazer quando a dopamina está abaixo dos níveis normais? Você pode estar se perguntando o que deve fazer se estiver experimentando uma queda no seu nível de dopamina por causa da prática de alguma atividade física ou o consumo de alguma substância que levou a grandes picos. Vamos pegar como exemplo a história de um cara que eu conheci que era viciado em videogames. Ele decidiu, depois de uma sugestão minha, fazer um jejum completo de 30 dias de celular, de videogames e de mídias sociais de todos os tipos. Inclusive, eu, nesse exato momento, estou fazendo jejum de mídias sociais e celular, que no meu caso, o jejum de celular não é total, porque eu uso o celular para trabalhar, mas posso pegar o celular apenas poucas vezes ao dia, sem os apps que hoje as pessoas não passariam um dia sequer sem eles. Desinstalei muita coisa e decretei uma vida sem redes sociais. E ele, digo, o cara viciado em videogames, está agora no 29º dia. Ele realmente conseguiu isso. Não por acaso, seus níveis de concentração e seu humor geral estão melhores. Ele está indo muito, muito bem. O que ele fez é difícil, em particular, os primeiros 14 dias são realmente difíceis, mas a maneira mais eficaz de trazer a dopamina para o nível basal é não se envolver com esses comportamentos dopaminérgicos. Normalmente, as pessoas chegam a um nível onde elas querem parar de se envolver nesses comportamentos ou ingerir substâncias quando a dopamina está esgotada. Foi nesse momento que ele começou a fazer o jejum de dopamina que eu sugeri, porque o jejum dos hábitos dopaminérgicos é nada mais do que o jejum de dopamina. Depois disso, ele começou a melhorar. Hoje, ele está se sentindo bem, ele está se exercitando novamente. Este é um exemplo muito relevante de como o sistema de dopamina pode ser estabilizado. Então, para qualquer um que tenha experimentado uma queda real na linha de base, que tenha tendências viciantes, seja com comportamentos ou substâncias, esse sempre vai ser o caminho a seguir. Realizar o jejum de dopamina para estabilizá-la, realize o jejum de dopamina para estabilizá-la e então você estará livre.